Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sei que eu estou bem sumido, mas é por uma boa causa. Eu tenho dois novos projetos agora para 2023. Um deles, eu estou lançando um curso onde eu falo sobre pontos e milhas, sobre cartão de crédito, sobre como ter lucro, como ter renda, como usar a maior quantidade de benefícios que o seu cartão de crédito dá e que talvez você não sabia. E o outro eu estou criando um podcast aqui na minha cidade, para a gente falar sobre os negócios locais aqui, sobre pessoas que querem entrar na internet, sobre educação financeira. A gente vai falar sobre vários assuntos lá no podcast. Então, se você quer saber mais sobre ele, eu vou deixar aqui o link do Instagram, se você quiser se conectar comigo lá. Lá eu falo muito sobre isso, vou estar dando todas as notícias sobre esses assuntos através do Instagram, beleza? O assunto de hoje tem gerado uma certa polêmica nos últimos dias, então eu preferi trazer esse vídeo aqui para o YouTube, por ser um vídeo mais técnico, que vai ter alguns conceitos, talvez ficaria um vídeo muito grande lá para o Instagram, beleza? Antes da gente entrar no assunto de fato, eu quero deixar aqui alguns conceitos de algumas coisas que a gente vai falar no decorrer do vídeo e que tem que ser entendido antes da gente ir para a parte um pouco mais técnica, beleza? O assunto de hoje, como vocês já viram na thumb, é sobre o Nubank, sobre as caixinhas do Nubank, lá onde você guarda o seu dinheiro para um determinado, lá ele coloca como um determinado sonho ou alguma coisa assim, beleza? E também tem relação com a queda das lojas americanas, que também é assunto para um próximo vídeo em que a gente vai falar sobre ela também, beleza? Então, o primeiro conceito que eu quero deixar aqui é o conceito de marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Alguns títulos de renda fixa, agora em 2023, sofreram algumas alterações. A marcação a mercado, ela funciona da seguinte forma. Se você tem um título do governo ou um título de renda fixa de empresa privada, um título privado, você sofre a marcação a mercado. Marcação a mercado funciona da seguinte forma. Você tem o título e aquele título ele tem um valor, né? Por mais que você tenha, vamos supor que você comprou ali o título por R$100. E aí aconteceu alguma coisa, por algum motivo, esse título sofre uma marcação a mercado e ele cai. Ele passa a valer R$80 só. Isso pode acontecer. Isso é a marcação a mercado, é uma variação que o mercado tem. Ele traz o valor do seu título a valor presente. E isso é chamado de marcação a mercado. Beleza? O segundo conceito que eu quero falar aqui é sobre debêntures. O que são debêntures? Debêntures são títulos da dívida de uma empresa. Vamos supor que eu sou uma empresa e eu fabrico aqui, câmeras GoPro. Vamos supor que eu sou a GoPro e eu fabrico câmeras. E aí, eu preciso construir um novo galpão para aumentar a minha capacidade de produção. E aí eu preciso de recursos para fazer isso, eu preciso de dinheiro. E aí, para eu não descapitalizar a minha empresa, para eu não tirar o dinheiro do caixa, o que eu faço? Eu vou até um banco e peço esse dinheiro, eu posso fazer um IPO e abrir as minhas ações para o mercado, e eu posso emitir debêntures, que são títulos de dívida que eu emito para as pessoas físicas comuns. As empresas emitem para a gente ir lá e comprar o título. E aí, quando a gente compra esse título, a debênture é classificada como um título de renda fixa, mas ele sofre variação. Daí vem aquele termo que a renda fixa não é fixa. Então, vamos lá. O que aconteceu nesse momento? As caixinhas do Nubank, quando você entra lá, você tem um fundo. Você pode investir em um RDB e você pode investir em um fundo que é administrado pelo Nubank. Esse fundo, qual que é a meta dele? É bater o CDI, é sempre andar acima do CDI. Só que para isso acontecer, existem outros tipos, alguns investimentos que aquele fundo coloca dentro da sua gama de investimentos, do seu fundo como um todo, para ele poder ter um pouco mais de rentabilidade, ter uma rentabilidade acima do CDI. E isso incorre em um pouco mais de risco. Então, se você colocou o seu dinheiro lá, nas caixinhas do Nubank, para guardar, para realizar um sonho ou alguma coisa assim, tem que tomar muito cuidado, tem que ler muito antes de fazer isso, porque talvez
você chegou lá e viu uma rentabilidade maior do que 100% do CDI e já foi logo se preocupando com a rentabilidade. Sendo que a gente não pode só preocupar com a rentabilidade. Tem outras coisas que a gente deve se preocupar ao fazer um investimento, que é a nossa segurança e a nossa liquidez também. Beleza? E aí, o que aconteceu nesse momento? Uma das empresas, das debêntures que estavam ali dentro do fundo, é debêntures das lojas americanas, que, como a gente sabe, sofreu com uma descoberta de uma fraude na empresa nos últimos tempos. E aí o que aconteceu com essa debênture? Ela sofreu uma marcação a mercado que foi negativa para a empresa naquele momento. O que é isso? Vamos supor que o fundo tenha comprado uma debênture da loja americana que vence lá em 2025. E aí, como a gente não está em 2025, a gente está em 2023, esse fundo sofreu uma marcação a mercado. E aí, o que aconteceu com ele? Vamos supor que ele valia R$100 e agora ele vale R$80. E aí, o seu saldo lá na caixinha, no Nubank, ele também é atualizado, porque a marcação a mercado interfere no seu patrimônio ali investido. Beleza? Então, foi por isso que o valor lá diminuiu. E aonde eu vi essa informação? Você pode estar se perguntando de onde eu tirei essa informação e eu vou compartilhar aqui com você a tela do meu computador, onde a gente vai entender onde isso aconteceu. Ó, a gente está aqui na tela do meu computador, eu peguei aqui, ó, investimentos dentro das caixinhas do Nubank. Entenda como funciona. E aqui, o curioso é que ele foi criado em 8 de outubro de 2022 e atualizado hoje, no dia 16 de janeiro de 2023. E aqui dentro tem algumas informações que a gente precisa ler antes de fazer qualquer tipo de investimento. Ó, aqui, com esses investimentos por trás da caixinha, você pode optar por um RDB do Nubank, que é um recibo de depósito bancário, onde você tem uma rentabilidade de 100% do CDI, beleza? E a gente tem aqui, ó, o Nu Reserva Imediata, que é esse daqui que sofreu a queda, com a maior queda com esse acontecimento das lojas americanas. E aqui fala, ó, fundo com estratégia majoritariamente de renda fixa. Vale ressaltar que os rendimentos dos fundos de investimento podem variar de acordo com diversas variáveis, como o movimento de mercado e economia, por exemplo, que foi o caso que aconteceu com as lojas americanas, é um movimento de mercado. Infelizmente, foi descoberta essa fraude e a empresa sofre com isso, certo? E aqui fala mais sobre o CDI e fala sobre as oscilações nas caixinhas, porque elas acontecem, beleza? E o que eu queria mais ressaltar está nessa outra tela aqui, que é a Nu Reserva Imediata, onde fala diretamente do Nu Reserva Imediata, que são as caixinhas lá do Nubank. Ó. Fala que você pode investir a partir de R$1, né? De fato, você entra lá e pode investir a partir de R$1, mas que o Nu Reserva Imediata também é um fundo DI. É um fundo de investimento. Um fundo de investimento, você atrai recursos de várias pessoas, coloca ali nesse fundo de investimento, esse fundo ele tem um gestor e o gestor compra os ativos para trazer para dentro desse fundo e fazer a rentabilidade do recurso ali aplicado, beleza? Então vamos continuar aqui para a gente entender como funciona tudo isso aqui. Aqui fala, né, o que é um fundo de investimento, que resumidamente eu falei aqui agora. O que é o fundo reserva imediata do Nubank, né? É um fundo de renda fixa, aqui fala, tem um resgate de liquidez imediata, tá aqui, ó, como D mais 0 é o dia mais 0, então se você resgatar, ele cai na sua conta corrente no mesmo dia. Ele tem um baixo risco, né, pela natureza dos títulos que compõem o fundo, mas que ele pode ter uma volatilidade, mesmo que seja pouca, existe a volatilidade sobre o valor investido, beleza? Esses são alguns pontos que a gente tem que ficar atento na hora de fazer este investimento no reserva imediata, beleza? Aqui a gente tem outras informações. Eu quero achar aqui uma parada que eu tinha visto antes de começar a gravar. Eu tinha visto uma coisa muito interessante aqui. Ó, esse fundo, ele tem a incidência do imposto de renda
né? Se você se mantém lá por um período de 6 meses, você paga 22,5%, passou de 6 meses a um ano, 20%. Isso são valores sobre a rentabilidade. Então, o valor que você colocou, ele vai e volta sem incidência de imposto. Você tem a rentabilidade só sobre o que você tem de renda, né? Sobre o que você teve de rentabilidade, beleza? Aqui, ó, o rendimento do fundo pode oscilar? Pode. Ainda que seja um fundo de renda fixa, o Nu Reserva Imediata tem papéis de empresas, que é exatamente o que eu expliquei no início do vídeo, que são as debêntures. E por isso está sujeito ao movimento de mercado, como mudança econômica ou no desempenho de empresas específicas. Então a gente sabe que a Lojas Americanas entra nesse caso aqui de desempenho de uma empresa específica que sofreu com uma fraude e agora teve essa oscilação no valor da sua debênture. Eu queria deixar bem claro para você que isso aqui não é uma recomendação de investimento, até porque eu não posso fazer isso. Aqui é só trazendo da melhor forma possível a informação do porquê os títulos de renda fixa, no caso desse título do Nubank, pode sofrer uma variação. Então, quando você for fazer um investimento, fique muito atento, leia toda a regra sobre aquele determinado investimento que você está entrando. Os bancos, eles são obrigados, as corretoras e os bancos são obrigados a deixar lá a informação sobre qualquer que seja o investimento que você esteja fazendo. Você tem o direito de ler sobre aquele investimento, de consultar sobre aquele investimento e saber se aquilo ali realmente é para você. Beleza? Então fica aqui a minha dica. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seu amigo que também deixou lá o dinheiro dentro do Nubank. E meu muito obrigado mais uma vez.